Aí, ó, ia falar do Fausto também. O Fausto Vera, minha gente, o caso do Fausto Vera ia ser muito curioso, tá? Primeiro teve a treta entre Fausto Vera e Antônio Oliveira. O Fausto Vera deu uma deslanchada na frente do Antônio Oliveira, com todo respeito, com toda razão, no sentido de análise mais ampla do trabalho do Antônio. E o Antônio deu uma outra lapada, neste caso no Fausto, e no final das contas eles se acertaram, ele vai para treinamento. No entanto, as conversas em relação ao Atlético Mineiro e Corinthians tiveram um obstáculo, tá? O acordo inicial seria no sentido de que o Fausto Vera teria a possibilidade de... Fausto Vera não, o Corinthians e o Atlético Mineiro teriam a possibilidade de fechar o acordo em que o Atlético assumiria a dívida do Corinthians com o Argentino Júnior. E essa era a negociação inicial, tá? Então, deixa eu ver se é essa daqui. Ah, tá. Isso aqui é a parte do acerto com o Antônio. Não é bem essa matéria, mas tudo bem. Chegou bem perto do que eu queria. E aí, o que acontece? É disso que eu estou falando aqui, de hoje. Houve a trava entre Atlético e Corinthians pelo Fausto Vera, porque o acordo era para assumir a dívida do Argentino Júnior. O Argentino Júnior não aceitou, e aí passamos a conversa direto entre Atlético Mineiro e Corinthians, lembrando que inicialmente a negociação estava ali entre 4 milhões de dólares mais 1 milhão por metas. Foi a primeira vez que foi esclarecido que assumiria ali a dívida do Corinthians, né, em relação ao Fausto, e passaria. Teve gente perguntando sobre o Fausto no Flamengo. Cara, que eu saiba, o Corinthians não disponibilizaria valores ao Flamengo para a liberação do Gabigol para sua aquisição. Ele estaria aguardando o valor, caso estivesse disponível, para somente o jogador. Se há um envolvimento do Fausto ou não, eu não sei, porque o jogador tem, digamos assim, contrato e é valoroso no mercado para que o Corinthians tenha um valor para ou investir ou diminuir uma dívida presente. Essa com o Atlético Mineiro seria uma dívida que o Corinthians deixaria de arcar, que já está próximo de vencer uma nova parcela. Então, efetivamente, em relação ao Fausto, não tenho nenhuma informação de Flamengo e Fausto Vera. O Flamengo já teve por diversas vezes interesse no Fausto Vera. Já houve esse rumor entre Fausto e Gabigol, trouxe aqui uma vez que me passaram esse rumor, e no final das contas, nesse momento, o Fausto está muito próximo do Atlético Mineiro por conta do Gabriel Milito, treinador do Fausto Vera no Argentino Júnior, que quer o jogador para compor o seu elenco, talvez até para assumir a titularidade no Atlético Mineiro. Mas, de qualquer jeito, eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos interessantes sobre essa questão. Primeiramente, Cazé, né? O Cazé, o Corinthians, um dos grandes streamers, né, do nosso presente, né? Principalmente no que tange futebol, fazendo transmissões para tudo que é lugar. O Cazé TV é da Live Mod, né? Em relação à transmissão, à propriedade, né, a plataforma que eles possuem. E aí, dentro do contrato, tá previsto que o Corinthians está previsto ali, avaliado 20 milhões, né, o espaço no Cazé TV. O Corinthians poderá fazer conteúdos para a Cazé TV e poderá, de qualquer maneira, trazer, vender, né, esse espaço que está avaliado em 20 milhões. Então, o Corinthians pode vender para gerar receita ou utilizar para gerar conteúdo. Portanto, o Corinthians vai estar vinculado diretamente à Cazé TV nestes pontos, tá? Então, é um ponto positivo no contrato que ali está firmado, em que o Corinthians poderá. Não está bem claro se isso está atrelado a variável que geralmente é feito para alguns dos contratos, mas esse espaço ali o Corinthians vai ter junto a essa plataforma, pode ser um dos pontos positivos, e a gente vai ver quando tiver mais disponível logo a partir do 1º de junho, né, que ainda não está assinado. Tá? Outra coisa que deixou o pessoal louco da vida, mais louco, o
pessoal tá louquinho na questão da Liga Forte é em razão da questão da garantia de recebimento. Lembra que eu falei para vocês que o Corinthians tem a 220, a garantia mínima de recebimento, tá? Então tem essa garantia de recebimento que está atrelada até a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians ficar na 14ª, partir até lá, né? O Corinthians tem essa garantia mínima de 220. Quando vai subindo, geralmente tem alguns percentuais de bônus em relação a esse acordo. Então, se o Corinthians fizer o mínimo, tem um mínimo garantido, que é uma exclusividade do Corinthians na Liga Forte. Esse contrato mínimo estabelecido não é estabelecido para desprivilegiar os outros. Privilegiou o Corinthians? Sim, mas essa relação é muito mais feita com a XP, mesmo que ele filiado aí à Liga Forte, do que efetivamente para tirar qualquer valor dos outros times. Lembrando que a Liga Forte tem como princípio fundamental a igualdade na distribuição de valores e não ter essa garantia mínima. Esse acordo, que é um contrato absolutamente distinto de todos os contratos aderentes à Liga Forte, foi feito e moldado a pedido e negociado pelo Augusto Melo e sua equipe, com o Rosala, parece que até o Vinícius Cascone, com o Mariano, etc. Fizeram tudo isso, e o CEO parece que estava ali nessa, não que ele tenha feito, mas que ele participou também dali dessa questão. Várias mãos fizeram para que esse contrato, ao final, estivesse disponível para o Corinthians de forma muito mais vantajosa, né? Lembrando que o Abrax, quando foi negociar com o Corinthians, o valor de empréstimo estava ali em 100 milhões, que é esse adiantamento, tá? É um adiantamento que o Corinthians tem, e até então o que sabia-se, pelo menos anteriormente, é que caso houvesse algumas outras metas no contrato, porque esses contratos aqui tem várias coisinhas que ainda não foram expostas, mas que sabia que se batesse algumas metas, poderia ser perdoado alguns desses valores, tá? Mas, por outro lado, caso o Corinthians caia de divisão, esse adiantamento vira um empréstimo que efetivamente vai onerar o Corinthians de forma bem mais acentuada. Primeiro ano, o Corinthians não paga juros para esse adiantamento. A partir do segundo ano, sim, pagaria 3% mais o CID do ano, né? Bem complicada essa questão aí. Bom, de qualquer maneira, o Corinthians, na segunda-feira, deve receber 25 milhões de reais, como eu falei, e aí, posteriormente, 30 dias depois, tem o restante desse 150, caso o Corinthians assim desejar. O Corinthians destinará apenas 3% do total. Não está claro qual é o percentual dos demais, tá? Lembrando, como eu disse, que é uma distribuição igualitária, etc. Busca realizar o maior tipo de distribuição de forma que todos ganhem, né? De forma como uma liga mesmo, né? Então, o Corinthians destinará apenas 3% do total de sua receita para repasse dos clubes da Série B. O que indica que possivelmente os outros times, com o seu modelo, é um pouquinho a mais, né? Então, esse tipo de acordo está deixando os flamenguistas fora de prumo, o Corinthians com mais privilégios por conta de um contrato exclusivo com a Liga Forte XP, tá, gente? Isso daí tem muito mais uma aproximação do Corinthians com a XP do que efetivamente com um contrato aderente da Liga Forte. Lembrando que a questão da XP, né, ou da Libra, deixaria o Corinthians com recebimento de 173 milhões. O Palmeiras, 191, o Flamengo, 198. O Corinthians sai desse contrato para um contrato de 220 milhões. E, obviamente, com alguns gatilhos e variáveis que vamos conhecendo a partir de cada momento. Isso está deixando os flamenguistas possessos. E aí, obviamente, algumas das matérias recentes de alguns flamenguistas são de descredibilizar, reduzir ou atacar a diretoria, porque, efetivamente, né, isso incomoda demais
Se o Corinthians em baixa incomoda muita gente, o Corinthians em alta nas receitas vai incomodar muito mais.